vou falar sempre pelo que eu entendi, porque eu não sei se realmente eu entendi. A química desse casal é de milhões. E ele foi unanimamente reprovado por todo mundo. O mês de fevereiro passou voando e para um mês que eu não criei muitas expectativas, eu me saí muito bem. Teve um livro que me surpreendeu muito, outro em contrapartida eu não gostei nadinha. Teve um livro também que eu consegui ler, que estava ali na minha lista há bastante tempo. Consegui conhecer a escrita de duas autoras que eu estava bastante ansiosa também. Então foi um mês bastante proveitoso nas minhas leituras. Ao todo eu li 4 livros e vou mostrar para vocês quais foram essas histórias e falar um pouquinho sobre a minha experiência com cada uma delas. A primeira leitura foi justamente Um Machado. Foi um livro que me surpreendeu muito. Eu, inclusive, já até indiquei ele aqui nas leituras de carnaval. Foi uma das primeiras leituras que eu acabei concluindo no mês de fevereiro, que foi Um Romance Nada Inesperado, da Megan Quinn. Nunca tinha lido nada dessa autora e acabei achando esse livro dela. Inclusive, tem outros 2 que não são uma série, mas que tem ali também uma mesma pegada. E, gente, sério, esse livro é muito, muito bom. E ele tá disponível no Kindle Unlimited. É um livro bastante completinho, tem algumas ilustrações, inclusive, e vale salientar que é um livro mais 18, ele tem bastante cenas explícitas, né? Então ele tem conotação sexual, então é um livro direcionado para o público adulto. A química desse casal é de milhões. Aqui também a autora fez referências aí ao universo geek, com livros, jogos, filmes, coisas que os personagens principais gostam. Então ela trouxe um pouco desse universo também para a história e eu achei isso muito, muito bacana. Então essa história vai contar aí um pouco da vida da Lia e do Break. Eles são amigos, se conheceram ali na época da faculdade e instantaneamente, vamos dizer assim, o Break, ele sentiu algo pela Lia, mas ela ficou ali no campo da amizade, ela não se sentiu atraída por ele, pediu apenas que eles fossem amigos e a partir daquele momento eles se tornaram não só amigos, mas melhores amigos. Então a Lia acabou tendo alguns relacionamentos aí durante todos esses anos que, né, eles se conhecem. E no relacionamento atual dela com o Brad, se eu não estou enganada, é assim o nome do namorado dela, ele vai acabar pedindo ela em casamento. Só que foi de uma forma muito inesperada. Eu sei que pedidos, enfim, de casamento são sempre, em sua grande maioria, inesperados, mas a Lia ficou ainda mais surpreendida porque eu acredito que ela não pensou que naquele momento do relacionamento deles fosse um momento que, enfim, ia surgir ali um pedido de casamento. Mas esse pedido veio, a Lia aceitou e com ele veio outras coisas também. Porque a mãe do Brad é aquele tipo de sogra que, enfim, não tá muito nem aí pra nora, só quer saber do que ela quer, do que é melhor pra ela e pro filho dela. E o Brad é o tipo de filho que, enfim, tá muito apegado ali ainda aos pais e na realidade ele também tem um desejo de tá agradando, de tá sempre fazendo o que os pais julgam que seja correto fazer. Então, assim, isso acaba influenciando na relação deles dois. E também no processo de casamento, de organização do casamento. Porque a sogra vai, depois que a Lia é pedida em casamento, né, o Brad pede ali em casamento, a sogra dela já vai marcar dali a 4 semanas o evento, sem nem mesmo consultar a Lia, sem perguntar o que ela acha, se ela tá de acordo com isso. Então já começa daí toda essa pressão, fora as outras coisas, todos os outros detalhes, que ela vai estar sempre à frente, sempre colocando a vontade dela. Até porque a família do Brad é uma família rica que tem muita preocupação com as aparências. Então eles querem fazer um evento para 2-3 mil pessoas onde eles possam realmente ostentar, né? E a Lia, ela não é assim, porém ela acaba sendo forçada a participar disso. E para tentar ali, né, lidar com essa situação, ela convida o Break, que é o seu melhor amigo, para estar ali ajudando ela durante todo o processo. E ele não só vai se prontificar, vai estar ali do lado dela, como ele também vai ser o padrinho dela. Mas conforme as coisas vão caminhando, o sentimento que tá lá no fundo do coração dele, guardado, vai aflorar ainda mais. E ele vai perceber o quanto ele tá interessado nela. Então assim, gente, é um livro muito legal. No Kindle, ele tem 570 páginas, no livro físico acho que é 508 mais ou menos. Mas o número de páginas não assusta, porque a leitura flui tão bem
bem, que, sério, muito, muito bom, assim, flui muito rápido. E a autora foi extremamente criativa em todas as situações, inclusive nas situações picantes também. Então, é um livro que flui muito bem. Eu achei muito bacana, estou super curiosa para conhecer outras histórias dela também. E para esse livro eu dei 4 estrelas e meia. Eu não cheguei a favoritar, porque eu acho que excedeu muito nas cenas picantes, sabe? Teve alguns momentos, assim, que ficou muito apelativo. Eu acho que não precisava ter trazido uma cena daquela, talvez desse para desenvolver uma outra coisa. Por esse ponto, né, específico, eu achei que exagerou um pouco e não dei 5 estrelas, mas é um livro muito, muito bom. A Segunda Vida de Missy, esse foi um livro que nós lemos no clubinho no mês de fevereiro e ele foi unanimemente reprovado por todo mundo. Sério, gente, esse foi um livro assim que não agradou a ninguém. Todo mundo compartilhou do mesmo sentimento de frustração com essa história, porque é um livro que traz uma premissa assim muito interessante. É um livro que tinha tudo para dar certo, sabe? É um livro que realmente poderia ser o livro inspirador que promete ser, mas não foi. Eu acredito aqui que a construção da narrativa não foi muito bem elaborada, muito bem estruturada, assim como também a construção da personagem principal. Ela é uma personagem que não cativa de forma alguma, ela é extremamente enfadonha e sem graça. Então, assim, é um livro que realmente a leitura se arrasta, não pela escrita. Eu acredito que a escrita da autora em si foi a única coisa que foi interessante, mas fora isso, nada mais, nada mais, nada mais. É um livro que tem muitas informações, apesar de enfadonho, apesar de chato, sendo bem realista. Ele é um livro que traz muitos acontecimentos ao mesmo tempo. Só que foram tantos acontecimentos muito mal articulados que eles se perderam, não se tornaram exatamente plots interessantes, não ajudaram a deixar a história mais empolgante, mais emocionante, sabe? Apesar de que essa história não tem um quê de ser uma história que movimente tanto assim, é realmente uma história mais parada. Mas nem acho que a moral da história, vamos dizer assim, consegue ser tirada daqui, porque às vezes você fica tentando entender o que faz a personagem fazer determinadas coisas e não consegue encontrar uma explicação, não consegue ajudá-la, vamos dizer assim, tentar entendê-la, né, saber o que é que tá acontecendo. Então, realmente foi um livro que não fluiu. Eu dei 3 estrelas e meia para esse livro, só não dei menos porque eu acho que a ideia em si foi boa e a escrita da autora também, mas fora isso, não indica esse livro para ninguém. Imperfeitos. Esse livro eu tava querendo ler há muito tempo, não só pela premissa, mas também pelas autoras que se tornaram tão famosas, tão conhecidas nos últimos anos. E eu acabei conseguindo ler ele em fevereiro. É um livro super curtinho, ele tem 252 páginas. É uma leitura que flui muito bem, é um livro que você consegue devorar em um dia, porque o fluxo de leitura realmente acontece de uma forma muito rápida, mas eu tenho algumas ressalvas em relação a alguns pontos dessa história. Eu não vou me aprofundar nesses pontos agora, porque eu pretendo trazer aí uma resenha aqui para o canal. E aí, nessa resenha, eu quero falar um pouco mais sobre o que me deixou desapontada, o que me incomodou em alguns pontos dessa história. Mas, de um modo geral, foi um livro que eu achei bem interessante. Ele não chegou a ser engraçado, mas ele chega a ser leve, sabe? Ele chega a ser uma leitura tranquila, vamos dizer assim. E fofa também. Mas teve algumas coisas que, ao meu ver, não foram tão interessantes. Tanto em relação a alguns pontos da história, como também ao posicionamento do Ethan, que é o personagem ali que faz par com a Oliver, que é a personagem principal. Eu achei que algumas coisas que ele fez, algumas posturas, né, dele em relação a ela na história, não foram tão interessantes. E para esse livro, eu dei 4 estrelas justamente por conta desses pontos que acabaram me incomodando um pouco. Um experimento em crítica literária do mesmo autor de As Crônicas de Nárnia foi também uma das minhas leituras aí do mês de fevereiro. Um livro de não ficção, o primeiro contato que eu tive com a escrita do autor, porque eu acabei não lendo As Crônicas de Nárnia, né? Eu só assisti aos filmes, então eu tinha muita curiosidade de conhecer a escrita dele, e ele é um autor bastante conhecido, renomado, enfim, pelas suas obras. E nesse livro eu acabei tendo um pouco de
Eu fui, acho que com muito anseio, né, nessa história. Eu fui bem ansiosa mesmo, assim, tipo, pra conhecer. E eu achava que o fluxo de leitura desse livro fosse fluir mais rapidamente, mas foi o primeiro ponto que me surpreendeu, é que não dá, pelo menos pra mim, não deu pra ler rápido esse livro. Ele traz aí alguns termos e uma linha de raciocínio um pouco mais complexa, vamos dizer assim, porque eu confesso que eu terminava de ler os capítulos e pensava, eu acho que eu entendi, mas eu não tenho certeza. Então, assim, é um livro que realmente eu acho que eu preciso maturar, sabe? Pra dizer se eu entendi ou não, porque realmente acabou sendo bastante confuso pra mim em alguns momentos. Como eu disse, ele traz alguns palavreados, alguns termos que não são tão utilizados hoje em dia, além de que traz outras referências, algumas citações, que ao invés de ajudar, pelo menos pra mim, acabou confundindo mais, porque foi muita informação ali pra estar assimilando, mas não deixa de ser um livro muito bom. Eu fiz algumas marcações e eu acho que é bastante interessante e vale muito a pena ler, mas pelo menos como eu disse, pra mim não foi um livro que eu consegui ler rápido. Então pra essa história eu dei 4 estrelas, porque eu realmente achei que eu ia conseguir devorar esse livro muito rápido, porque ele é bastante fininho, mas não foi tão assim. Porém, é um livro que tem o seu valor. Aqui ele tá analisando, né, como o nome do livro já sugere, a crítica literária, e pela sinopse ele vai ali se contrapor aos pares da época, ele vai numa contramão, vamos dizer assim, à opinião que outros estudiosos da época faziam em relação a esse tema. Pelo que eu entendi, né, vou falar sempre pelo que eu entendi, porque eu não sei se realmente eu entendi, mas ele vai estar fazendo essa análise considerando muito o olhar do leitor, no olhar daquele que tá lendo e não daquele que tá escrevendo. Então isso é um ponto bastante interessante, mas que, como eu disse, é uma leitura que eu considero um pouco mais densa, mais lenta, mas que vale demais aí a leitura. Então essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Eu consegui cumprir aí a minha listinha de TBR do mês e ainda adicionei um livro extra, que foi, né, um romance nada inesperado, que teve aí até um tamanhozinho considerado de 570 páginas. Então pra mim foi muito satisfatório, foi muito proveitoso, um mês de muitas leituras interessantes e um mês que eu fui com mais calma e acabei conseguindo concluir aí, né, bater as metas. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários quais foram as leituras que vocês fizeram aí no mês de fevereiro. Eu vou ficando por aqui, mas antes de você sair desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Curte esse vídeo, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Lembrando que eu vou deixar o link de todos os livros que eu mencionei aqui no vídeo. Caso você queira adquirir usando o meu link de afiliado, ele vai estar aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau!